Ainda estou em choque com isso. Uma amiga e eu estávamos caminhando e encontramos essa mangueira de graça no gramado de alguém. Eu sabia que seria a maneira perfeita de adicionar um toque de fantasia ao meu jardim. Eu pintei uma parte dela de roxo com spray e depois cortei um pequeno pedaço e pintei de dourado. Quando estava pintando com spray, tomei cuidado para cobrir a parte de cima e as laterais, mas não me preocupei com a parte de trás. Deixei a mangueira secar por algumas horas e depois marquei com lápis o desenho na minha cerca. Usei esses pequenos pregos de acabamento e um martelo para prender a mangueira na cerca, seguindo o meu desenho. Usei esses pregos para fixar o formato dela. Cortei a ponta com uma tesoura e então passei para a mangueira dourada. Fiz um pequeno triângulo aparando e prendi no topo da roxa para fazer uma cabeça. Depois, prendi duas antenas também com a mangueira dourada. Parecia que estava faltando alguma coisa, então adicionei um pouco de mangueira verde na parte de baixo para fazer a grama. E foi assim que Você adiciona um pouco. de charme ao seu quintal ou jardim. O que você achou? Espero que isso te inspire a ser criativa com uma mangueira velha. Quero transformar esse fuso em algo divertido para o quintal. Vou pintá-lo desse azul lindo. Vou pintar os dois lados do fuso para que fique todo de uma cor só. E quero ter certeza de pintar as pontas também. Quero adicionar algumas cores extras. Vou adicionar um pouco de verde sálvia em algumas das partes redondas menores. Acho que usar um pincel pequeno para essas partes realmente ajuda. Agora vou cobrir todo o fuso com esse verniz perolado. Depois de seco, vai dar o brilho perfeito. Recentemente, encontrei esse pedaço de duto de secadora em uma loja de usados. Vou começar cortando ao meio. Posso fazer isso com uma tesoura comum. Agora que já cortei pelo meio, vou cortar uma seção. Com essa ponta cortada, quero achatar. Na verdade, é bem fácil de achatar. Basta pressionar até que fique plano. Agora que já cortei as 4 seções, quero transformá-las em asas. Vou fazer 2 tamanhos diferentes, então teremos 2 maiores e 2 menores quando eu terminar. Para dar um pouco de cor às asas, vou passar levemente um pouco de tinta azul nas pontas. Também vou adicionar um pouco de verde sálvia no meio e depois um pouco de tinta creme nas pontas das asas. Vou usar alguns preguinhos e um martelo para segurar as 4 asas no lugar. A última coisa que preciso fazer é prender uma cabecinha. Eu já pintei uma bolinha com a tinta azul e o verniz perolado e agora vou usar um pouco de cola para fixá-la no lugar. Eu adoro como essa libélula gigante ficou divertida. Ela dá um toque tão colorido à cerca e foi tão fácil de fazer. Espero que isso tenha inspirado você a criar alguns amigos gigantes para o seu quintal neste verão também. No Walmart aqui perto, comprei um vaso de terracota, algumas tintas e bolas de isopor, e vamos transformar isso em uma decoração de jardim bem legal. E a primeira coisa que precisamos fazer é pintar o nosso vaso, então vou remover a tampa e simplesmente despejar a tinta direto em cima. Depois vamos pegar um pincel barato e começar a pintar o vaso. Vamos garantir que todas as laterais estejam cobertas. Você pode deixar o interior natural, mas queremos garantir que a cobertura fique uniforme e, às vezes, aplicar várias camadas de tinta para que não vejamos a terracota por baixo. Então eu passei 2 demãos daquele verde Kelly como base e depois voltamos com um verde mais claro, que eu fiz misturando o mesmo verde Kelly com um pouco de branco. Aí desenhamos a barriga e também voltamos para fazer algumas bolinhas. Como você pode ver, elas não ficaram uniformes, não ficaram certinhas, mas eu acho que ficou muito, muito fofo. Agora é hora de pintar a boca. Agora temos um pouco de tinta preta e um pincel fino de detalhes. Vamos mergulhar o pincel na tinta. Não precisa colocar em um prato nem nada, e vamos pintar a boca. Agora eu passei uma segunda camada, e o que vamos fazer agora é adicionar uns detalhezinhos na boca. Então vamos pegar o pincel e fazer 2 linhas pequenas. Agora temos um pouco de tinta rosa, e claro, precisamos adicionar a língua do sapo. Então eu só vou pegar o nosso pincel, o mesmo pincel, um mais fino para detalhes, mergulhar na tinta, e como você pode ver, vai precisar de várias camadas. Agora eu tenho alguns desses que peguei no Walmart. São apenas bolinhas de isopor menores, e elas vêm em vários tamanhos também. Então vamos precisar de 2 delas. E vamos voltar para a tinta preta para criar um círculo preto bem no meio. Assim mesmo. Agora que já pintamos os olhos, vou pegar um pouco de cola quente da minha panela de cola e aplicar na parte de baixo da bolinha de isopor. E então, bem no topo, que na verdade é a parte de baixo do vaso de terracota, eu só vou colocar ali. E vamos fazer a mesma coisa com a segunda bolinha e colocá-la bem aqui. E para o toque final, temos alguns limpadores de cachimbo pretos. E você pode encontrar todos os tipos de limpadores de cachimbo e os cortadores que estamos usando hoje em nixseasonaldecor.com. E nós só vamos cortá-los com cerca de 2,5 cm de comprimento.
Agora vou pegar nossos cílios postiços que acabamos de fazer e vou colocá-los logo acima dos olhos. Então eu dividi um limpador de cachimbo e isso vai ser mais do que suficiente. Não precisamos de muitos cílios, só alguns pedacinhos já bastam. E aqui está como ficou o nosso sapo de terracota, e eu simplesmente adorei. Que projeto fácil, pessoal! Tudo que usamos foi um vaso de terracota, 2 bolas de isopor, um limpador de cachimbo e um pouco de tinta. Alguns desses ingredientes você provavelmente já tem em casa. Da próxima vez que você for à loja de R$ 1,99, não deixe de passar pela seção de jardinagem. Para começar meu projeto, eu removi a corrente de pendurar. Não vou precisar dela para este aqui, mas posso guardar e usar em outro projeto. Depois que removi a corrente do meu cesto de arame, fiquei apenas com o cesto e o forro. Em seguida, vou pegar o forro plano que comprei e vou colocá-lo sobre uma tela de galinheiro. Usando um alicate de corte, vou recortar ao redor dele. Mas quero garantir que deixo pelo menos uma borda de 1 polegada ao redor, para que eu tenha bastante tela de galinheiro para trabalhar. Depois que eu cortar toda a minha tela de galinheiro, o próximo passo é encher o forro redondo com terra, substrato, e então vou pegar o forro plano, colocar por cima e em seguida a tela de galinheiro também. Você precisa garantir neste momento que coloque o forro de volta no cesto de arame, pois isso vai segurá-lo com mais firmeza para que você possa trabalhar direito. Você vai pegar o forro plano e empurrá-lo por baixo da borda do forro redondo. Depois, vou colocar a tela de galinheiro de volta por cima. Vou fazer qualquer corte necessário para deixar apenas pequenas pontas da tela de galinheiro sobrando, que eu possa dobrar por baixo da borda do cesto de arame. Então vou continuar trabalhando ao redor, e é por isso que deixei a tela de galinheiro um pouco mais comprida, para ter certeza de que teria o suficiente para dobrar por baixo do cesto de arame. Agora vou pegar meus 4 vasinhos de terracota e tenho aqui uma pequena arruela de borracha. Vou passar um pouco de arame de artesanato ao redor dela. Vou torcer bem firme e então vou pegar as pontas do arame de artesanato e o que vou fazer é passar essas pontas pelo buraco do vasinho de terracota e puxar bem apertado. Então o que eu tenho aqui é só uma pequena fixação que vai segurar meu vasinho de terracota, porque eu vou pegar esses 4 e vou prender eles aqui em cima da minha tela de galinheiro. Então vou colocar 2 bem na frente, enrolando eles ao redor da tela de galinheiro usando o arame do vasinho de terracota, que está preso com aquela pequena arruela de borracha. Depois, na parte de trás, vou colocar os 2 um pouco mais afastados. Quando todos estiverem presos com o arame, eu só aperto bem, certifico-me de que estão firmes e bem presos. E aí, quando eu viro aqui, o que eu tenho é um suportezinho bem legal. Agora, para esse projeto, o que eu quero fazer, já que eu vou transformar esse vasinho em uma tartaruguinha fofa, então vou pegar um pouco de tela de galinheiro e vou moldá-la mais ou menos em formato de cilindro, tentando modelar o melhor que eu puder com as mãos para fazer a cabeça da tartaruga. Depois, vou preencher isso com um pouco de musgo artificial e folhagens. E então vou prender isso usando as pontas da tela de galinheiro que estão sobrando nas extremidades do cesto de arame. Então, eu só enrolo essas pontas ao redor da borda do cesto de arame. Tem bastante arame aqui para trabalhar e eu uso o arame porque assim posso moldar a cabeça da tartaruga para que ela fique em pé do jeito que eu quiser. Vou repetir esse processo, mas com um formato um pouco diferente para o rabo da tartaruga. Agora, o que eu vou fazer é pegar uma tesoura e cortar alguns buracos na parte de cima do forro marrom do cesto. E então vou abrir bem para deixar a terra exposta. Depois, vou simplesmente colocar as plantas que eu gosto. Então, eu vou fazendo vários buracos e colocando diferentes tipos de plantas, sempre adicionando um pouco de terra extra para deixá-las firmes. E esse é o meu adorável vaso de tartaruga finalizado. Essa tartaruga ficou tão fofa, ela ficou incrível na minha varanda e ficou melhor do que eu poderia imaginar. Espero muito que esse projeto inspire você a ser criativa com a decoração do seu jardim e da sua varanda neste verão. Muito obrigada por assistir ao Home Talk e a gente se vê em outro vídeo.